Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar muito aí sobre a situação do zagueiraço que está chegando aqui no Vasco da Gama. As conversas, conforme a gente falou hoje na parte da manhã, estão muito adiantadas, muito evoluídas, e o anúncio poderá acontecer a qualquer momento. A gente vai falar muito sobre essa situação. Hoje que saiu um relatório aí sobre quanto que o Vasco da Gama gastou aí em 5 janelas com relação à situação de contratações, e a gente tem novidades aí oriundas do jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, um jogo que o Vasco precisa ficar atento. O Wilton Pereira Sampaio vai apitar essa partida e a gente tem que ficar de olho. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para que você possa se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo. Meus amigos, o seguinte, esse jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense está mexendo com os nossos corações. Faltam 5 dias e eu tenho falado, a ansiedade está ao extremo, a ansiedade está no topo. Eu particularmente não consigo nem dormir. Mas esse jogo aí, no que depender da torcida do Vasco, o Vasco já está classificado, porque apoio não vai faltar lá na Arena da Baixada. Todos os ingressos para visitantes já foram esgotados. A torcida do Vasco vai estar em peso lá na Arena da Baixada. E o seguinte, hoje o Paiva ali mais uma vez fez o treinamento na parte da manhã, um treinamento ali que foi muito importante, que comprovou que o Felipe Coutinho está já devidamente recuperado, certo? Alguns jogadores aí que estavam com fadiga muscular deram aquela recuperada, como foi o caso do Maicon, do Vegete, do próprio Piton, certo? E o Léo Pelé ali muito tranquilo na posição ali da zaga ali. Então estou muito confiante que o Vasco da Gama vai fazer uma boa partida. Partida aí que é mais do que um jogo de futebol, por tudo que aconteceu nos bastidores, mas principalmente aí pela grana que está em pauta, 9 milhões de reais. É muito dinheiro. E por falar em grana, por falar em dinheiro, hoje saiu um relatório de quanto que o Vasco da Gama gastou em situações de reforços em 5 janelas, né? 273 milhões, esse foi o valor. Gente, como se gastou, não é faltando com respeito a nenhum atleta, mas a gente gastou muito dinheiro, dinheiro em demasia, para a gente poder ter hoje o elenco que a gente tem. Alguns jogadores aí que o Vasco ainda nem conseguiu pagar, se passaram aí 5 janelas, o Vasco nem conseguiu pagar ainda, perfeito? Mas aquilo, graças a Deus, o Vasco fechou a Liga Forte, fechou aí um contrato com a Amazon Prime,
um contrato aí que vai despejar 350 milhões aí no futebol brasileiro. Isso é só o stream, é só a TV fechada. Você imagina aí, pô, mais a situação aí da TV aberta que a Record comprou. Cara, é muito dinheiro. Ano que vem, com responsabilidade, sem a 777 estar aqui, a gente vai ter uma nova realidade no Vasco da Gama, ainda mais o Vasco indo para uma competição internacional, porque no mínimo o Vasco vai estar na Copa Sul-Americana. Mas eu acredito que o Vasco possa chegar numa Libertadores das Américas. E todo o esforço do Pedrinho para que isso venha a acontecer, olha, tá muito grande, porque o Vasco está muito próximo de fazer o anúncio aí do zagueiro que, repito, deverá vir aí da Europa. As conversas aí com Costas, Manolas aí deram aquela evoluída, foi um nome que agradou muito o Vasco da Gama. Conforme eu disse aqui para vocês, muitas pessoas dizendo que foi até uma estratégia o Vasco ter deixado essa situação do zagueiro argentino de lado, lá do New Old Boys, porque tinha novidades aí no mercado, e essa novidade é uma novidade de muita excelência, porque o Vasco da Gama hoje está simplesmente negociando com um atleta, está negociando aí com um jogador que tem muita experiência aí da época de Nápoles, muita experiência aí de época aí de Roma, e aquilo, seleção da Grécia, vai arrebentar a boca do balão aqui no Vasco. Vamos aguardar, e eu tenho certeza que vai acontecer. O Vasco também vê a possibilidade do jogador Thiago Ilori chegar aqui nos Gigantes da Colina, jogador aí português que não precisaria aí de nenhum tipo de adaptação, fala a nossa língua, jogador que passou lá pelo Liverpool, muito experiente. Agora, o seguinte, hoje eu até fui buscar essa situação e me falaram assim, olha, esquece que esse negócio de Marlon, ex-Fluminense, essas coisas, essa titica não vem. Jogador, se for para vir jogador desse nível, o Pedrinho não contrata. O Pedrinho só contrata se for jogador de prateleira de nível alto, que chegue aqui para dar conta do recado. E a situação está muito próxima aí de ser anunciada, mas muito próxima mesmo. E aquilo, eu tenho certeza aí que você, torcedor do Vasco, vai ter motivos de sobra para sentir orgulho aí, porque o melhor para o nosso clube está sendo feito, e é só a gente pegar aqui como que o nosso clube estava ano passado e como que o nosso clube está hoje. Melhorou e mudou da água para o vinho. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!